Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians venceu, Lingard garantiu a vitória, mas o elenco como um todo deixou a desejar. Eu não quero falar mal aqui, o time venceu, mas tem muita coisa pra gente discutir. Se você quer um copo térmico top do Timão, é só clicar no link fixado no primeiro comentário. Gente, o Lingard, Jesse Lingard, fez o gol da vitória e não foi um gol muito fácil de fazer não, tá? Ele tinha espaço, é verdade, mas é uma bola que vem alta e ele bate pronto assim, sem deixar ela cair no canto do goleiro e marcando um gol no apagar das luzes ali do primeiro tempo, o que desafoga ou desafogava naquele instante um Corinthians muito ruim no jogo, o jogo muito ruim. É um adversário da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem lá os seus méritos, né, por ter sido campeão catarinense, por ter eliminado o América Mineiro em fases anteriores, o Volta Redonda também, mas vamos lá, né? Diferença estratosférica de orçamento, de grandeza. O Barra tá começando a sua vida, engatinhando ainda como clube de futebol. Jogo na ressacada, numa iluminação ruim, campo ruim, enfim. Um contexto que a gente conhece e um time alternativo, né, com muitas preservações, como não poderia deixar de ser. Ainda assim, um desempenho muito limitado do Corinthians, né, muito aquém daquilo que a gente imaginava. Mas vamos do começo. O Fernando Diniz, que eu gosto, sou super adepto, gosto das ideias dele, veio com aquele discurso mais populista, né, em determinado momento. Não tem esse negócio de poupar. Para mim, jogador não é só carne e músculo e tal, o jogador tem outras coisas e tal. No terceiro, quarto jogo que ele percebeu que ele estava escalando os mesmos caras e que o nível técnico começou a cair, e ele percebeu que tinha a oportunidade de fazer isso nesse jogo contra o Barra, porque se tinha um jogo para preservar era esse, não contra o Vasco, por exemplo, em que o time precisa ganhar para sair da zona do rebaixamento. Aí ele já veio com um discurso diferente, dizendo, o jogador não é só carne e músculo, mas também é carne e músculo, ou seja, aí ele já voltou atrás, porque não tem como, gente. O torcedor às vezes compra isso, né? Pô, olha aí que legal, a gente não gosta de poupar, a gente quer titulares todos os jogos, e seria o ideal em tratando-se de Corinthians. Quando a gente olha para o elenco, os titulares, se você puder escalá-los, os 11, o jogo inteiro, sem trocar ninguém, melhor ainda, porque quando você precisa mexer, o teu nível normalmente cai. O Corinthians tem um excelente time ideal titular, só que ele não joga sempre. O Memphis nem está jogando, por exemplo. O Garro não estava jogando hoje. Só para vocês terem uma ideia. Mas não tem como fazer isso. Você hoje precisa recorrer às trocas. E aí a discrepância é muito grande entre o que o Corinthians tem de ideal para começar o jogo e quando ele precisa recorrer ao banco. E hoje ele precisava fazer isso. Ele precisava descansar alguns jogadores. Não tinha outro jogo para fazer isso. E aí o ataque foi do menino Kaique com o Pedro Raul. Quando o menino Kaique machuca, ele tem o Vitinho. Quando ele não tem o Ranielli, que até entrou no final junto com o Yuri Alberto, você bota uma dupla de volantes como o Alan e o Matheus Pereira, porque ele precisava descansar o Bidon, ele precisava descansar o Garro também. E aí ele colocou o Lingard, teoricamente, como um meio armador, e ele não foi um meio armador. Foi um jogador mais móvel ali, que colou mais no ataque, caiu pelo lado esquerdo muitas vezes. A meia armação, na verdade, do Corinthians, ela foi muito mais pelos volantes ou pelos pontas. E até porque o cenário do jogo era esse, né? Era o Barra recolhido e o Corinthians pressionando, inclusive com zagueiros muitas vezes, né? Construindo o jogo, volantes e tudo mais. Mas assim, na esquerda ele teve que contar com o Angileri para descansar o Bidu. O Mateuzinho não joga contra o Vasco, está suspenso, então hoje foi titular. O menino Cauê no gol, cara, deu conta do recado. Foi até exigido mais do que a gente imaginava contra o Barra, mas quando a bola chegou ele deu conta. Tudo certo, mais um jogo bom do menino que atravessou o Felipe Longo na hierarquia, né? E tudo bem, acho que é ele que tem que ser o reserva imediato do Hugo Souza. O Gabriel Paulista descansou e aí você tem ali o André Ramalho, que deu umas pichotadas, mas não comprometeu, junto do Gustavo Henrique, que é titular absoluto, que até podia descansar, não tinha por que jogar hoje, mas é que o Tchoca também tá machucado, então você vai gerenciando. Aí no meio de campo, o Alan e o Matheus Pereira. Eu gosto do Matheus Pereira, tá? Mas ele chegou melhor do que ele está. E é um jogador que eu tinha uma expectativa com o Fernando Diniz que, pelo estilo de jogo dele, pudesse crescer. Até agora isso não aconteceu. E o Diniz até tem colocado pouco. E aí eu não sei se tem a ver com os treinamentos também. No caso do Alan, é outro menino que eu sempre gostei dele. No Galo ele teve o seu melhor momento, no Flamengo não conseguiu jogar, mas no Corinthians eu tinha boa expectativa. E, cara, fez um jogo horroroso. Porque aí quando o adversário ele é mais frágil,
a tua régua para análise ela precisa ser um pouquinho mais exigente. Você não pode comprometer num jogo contra um adversário mais frágil. E o Alan ele comprometeu muitas vezes em erro de passe, em posicionamento, em dinâmica de jogo. Porque ali, quando a bola cruza muito o teu pé, nesse jogador específico da função ali da armação, criação, é um primeiro volante, mas é um volante que, cara, com o adversário recolhido, você que vai construir esse jogo, você que vai dar esse passe entre linhas ali para um meia ou para um atacante, ou ligando uns pontas, ou invertendo o jogo, ou tendo velocidade para isso. E aí, se você erra a tomada de decisão ali, é um setor muito perigoso do jogo. E o Alan, ele entregou algumas bolas, ele não esteve bem. Ele não esteve bem verdadeiramente, o que eu lamento. Aí nós temos outros destaques. O menino Kaique, uma pena, tomara que não seja nada grave, mas a imagem ela não indica isso, né? Ele se machuca sozinho, sai chorando de dor, bota gelo imediato, tem que sair durante o jogo, inclusive com uma maca ali, porque está com muita dor. Com a experiência, né? Eu não quero ser leviano nem precipitado aqui para decretar uma lesão para o garoto, né? Mas o que parece uma lesão grave, talvez até de joelho, mas vamos aguardar, né? Tomara que eu esteja errado e que seja apenas um susto, mas não é o que a imagem pressupõe. E aí entra o Vitinho. O Vitinho. Gente, eu vou falar um negócio. Quando o Corinthians contratou o Vitinho, eu sou um otimista de plantão, né? O Corinthians vai lá, contrata um jogador, eu vou lá, pesquiso e tal, o momento atual do cara, muitas vezes já conheço o jogador e falo para vocês, cara, olha, tem uma visão assim, assim, assado. E o Vitinho, eu juro para vocês, eu vi ele jogar no Inter bem novinho, surgindo no Botafogo e tal, gostava dele, tinha um poder de finalização muito grande, sempre teve. E era um jogador que tinha confiança para isso, para bater a média distância, para chutar no gol. Até isso ele perdeu. No Flamengo, ele jogou bons anos no Flamengo. E assim, não era um titular absoluto, mas sempre foi importante. No Flamengo, também de um momento importante. Cara, não há condições. Ele erra tudo. Ele não tem a mesma confiança para finalizar. Ele perde gols incríveis. Ele erra jogadas. Eu não sei. O Vitinho não é assim. É um jogador que veio livre de custos, aquela coisa. Corinthians sem dinheiro. Então até achei interessante a contratação. Mas não dá. Realmente não há condições. E a discrepância dos titulares para os reservas mora aí também. O outro jogador de ataque era o Pedro Raul. Que, vamos lá, sendo generoso aqui, na comparação dele com ele mesmo, ele fez um jogo razoável. Ele puxou a marcação, ele fez os pivôs, ele deu assistência para o gol, né? Ele sobe lá na cobrança de falta do Mateuzinho, que desviou na barreira, ele subiu e, né, assessorou o Lingard para fazer o gol. Ele fez as suas jogadinhas lá dentro da sua característica. Não foi um primor, não foi, né, não foi grandes coisas, mas, repito, na comparação com ele próprio, ele fez um jogo interessante. E do lado direito, gostei muito do Dieguinho. Muito mais em termos de vontade, personalidade, do que qualquer outra coisa, né? Mas foi um cara que buscou o jogo. Ele normalmente tem entrado bem no time, né? E até merece um pouquinho mais de chance. Deve estar treinando bem também, por isso o Diniz escolheu ele como titular, porque ele é um jogador que tem vitória pessoal, ele vai para cima, ele joga com o pé trocado pelo lado direito, centralizando muitas vezes. Gostei da atuação do Dieguinho. De resto, cara, assim, estou falando aqui individualmente, né, dos jogadores, porque coletivamente é um time que nunca jogou junto. O Diniz mesmo falou, eu fiz um treino com esse time, muito mais posicionamento, conversa. Ele precisava descansar alguns jogadores e aí precisava ganhar também, né? Embora o jogo fosse fora de casa, o Corinthians decide em casa dia 14 de maio, não queria passar trabalho, né, para de repente, sei lá, vai que perde por 1-0, empata e tal, aí tem que dar uma forcinha maior numa quinta-feira que vai acontecer lá em 14 de maio. Então, o melhor tá com a vantagem. Ok, é jogo eliminatório, você precisa avançar. Não acho que o Corinthians vai passar trabalho para superar o Barra em casa e se classificar para a próxima fase. Já está com um gol de vantagem, a tendência é que vença de novo, com titulares talvez, né? Volta do Memphis, sei lá, já vai ter voltado. Então, assim, eu acho que não tem muito como fugir disso. Poderia ter feito mais? Poderia, mas também não criou tanto para isso, né? É bom que se diga. E o Barra teve até umas escapadinhas e tal, né? Mas também não o suficiente para preocupar em algum sentido, né? Então, assim, fica pelo resultado.
Fica pelo Diniz mais um jogo sem levar gol, mesmo trocando o goleiro e a defesa, incrível. Invencibilidade, é um time que está cumprindo à risca ali os seus objetivos, né? Embora no Brasileiro tenha 2 empates, na Copa do Brasil e na Libertadores o cara tá 100%, pô, que isso. É uma vantagem é sempre uma vantagem, e tem que pensar no jogo contra o Vasco, que aí sim precisa de um resultado muito positivo para poder sair de onde está e melhorar a sua vida no Brasileirão, porque é uma preocupação, né? Não adianta ficar avançando em Copa do Brasil e Libertadores e ficar ali naquela zona do rebaixamento no Brasileiro, porque aí isso aí vai atormentar o Corinthians durante a Copa do Mundo inteiro. Então, até lá tem que resolver essa situação, por isso que o jogo contra o Vasco é muito importante, por isso que era preciso preservar alguns jogadores hoje. Eu acho que o que fica é isso. Se o Corinthians quiser melhorar, dar um salto, mesmo que tenha dificuldades financeiras, a janela vai ter que ser muito criativa na metade do ano, porque elenco o Corinthians tem dificuldades. Faltou falar também de algumas outras entradas, né, na reta final, como o do Zaccaria, por exemplo. O Zaca, ele tem eu percebo, ele tem um carisma, ele tem um crédito com o torcedor. O torcedor quer ver mais do Zaca. Eu também. Hoje até acho que ele não entrou tão bem como em outros jogos. Entrou mais tempo, entrou aos 16 do segundo tempo. Mas ele é um cara que entra e dá uma movimentação, né? O Diniz disse que tá gostando tanto do Lingard quanto do Zaca, que o Lingard ele conhecia mais, né? Mas não o via jogar fazia muito tempo, mas que agora ele está vendo. Deu titularidade para ele, trocou um por outro porque, enfim, foi questão de jogo, não é que estava definido. E a tendência é que ele dê mais rodagem para eles. Eu não sei se eles são soluções em termos de elenco, né? Eu estou falando da dificuldade do elenco, e aí você tem um Jesse Lingard e um Zaccaria labiado no banco, mas eles jogaram muito pouco ainda, recém chegaram, vieram numa condição muito específica, mas é isso, são contratações criativas de jogadores inteligentes, cascudos e tal, que você precisa trazer, porque depender de Vitinho, Alan, Matheus Pereira, são jogadores de um nível assim que talvez o Corinthians não consiga manter o mesmo nível quando ele não tem os seus titulares, um Breno Bidon, um André, um Ranieri mesmo, que já está adaptado ali. Então, tem essa dificuldade que o Fernando Diniz vai enfrentar jogando tantas competições. O que vocês acharam da vitória, dessas individualidades todas, do gol do Lingard, Pedro Raul foi bem, do goleiro Cauê? Fala aí, quero ouvir vocês. Comenta aqui e se inscreva no canal, tá? Tô te aguardando. Deixa o like no vídeo também. Eu volto na próxima. Tchau.